Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, boa tarde. Queria trazer a público aqui um fato que me chamou a atenção, simplesmente por pecar pelo absurdo. No último domingo, na edição, no caderno cotidiano do jornal Folha de São Paulo, eu fui surpreendido pela criação, vejam só, pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, da criação de uma lista com 400 monumentos dados como controversos. E é mais um episódio triste daquilo que a gente chama de releitura histórica que vem se encaminhando, não apenas na Câmara de São Paulo, como em todo o debate político, o que é completamente lastimável, porque um determinado grupo de políticos, de pessoas, tenta fazer o revisionismo histórico, dizendo quem era ou não correto, pessoas do seu tempo, pessoas de 1500, de 1600, de 1700, que tiveram um papel histórico importantíssimo, não apenas na história da cidade de São Paulo, mas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. E, infelizmente, olhando essa lista, senhor presidente, é lamentável que a gente vê figuras realmente importantes na história. A gente vê, por exemplo, o monumento da amizade sírio-brasileira, tido como um monumento controverso. E mais do que isso, o próprio Pedro Álvares Cabral, tido como uma figura controversa a ser homenageada. Tiradentes, que pagou com a própria vida, que foi esquartejado, um inconfidente que se levantou contra o quinto imposto pela coroa portuguesa e que também é tido nesse momento como uma pessoa controversa pelo departamento. E a coisa vai além, a gente vê, por exemplo, do Conde Matarazzo, uma das figuras mais importantes de sua história. Conde Matarazzo, que exerceu um papel importantíssimo para a cidade de São Paulo, para o Brasil, para o mundo como um todo, foi homenageado, porque a sua época, inclusive, era o italiano mais próspero do mundo. Ele que, inclusive, voltou à sua terra natal para lutar pela própria pátria. Isso nos idos do século X, dos anos 10 do século passado. É lamentável, e aqui o absurdo dado, o risco dado por conta dessa lista vai além. Porque nós vimos recentemente os atos de vandalismo perpetrados na estátua do Borba Gato, onde o sujeito, denominado Galo, inclusive acabou preso. E agora a prefeitura, veja só, ele elaborou um mapa do vandalismo. Ficou muito fácil. O sujeito basta pegar a edição do jornal Folha de São Paulo no caderno cotidiano no último domingo e ele tem um mapa de monumentos pelo qual pode depredar, pode incendiar. Quais foram os critérios utilizados para apontar essas figuras como controversas? Eu acho que a partir do momento que uma figura como o Conde Matarazzo, como Pedro Álvares Cabral, como Tiradentes, como o próprio padre Anchieta, que denomina este prédio que nós estamos agora, é dada como controversa, naturalmente, a memória do trabalho que essas pessoas tiveram no papel da expansão brasileira, no papel da expansão da cidade de São Paulo, é colocada em xeque. Toda a memória histórica, todo o papel histórico que essas pessoas tiveram, todo o trabalho que elas tiveram, tudo que nós podemos colher e que somos hoje, por conta da evolução histórica e do papel que essas pessoas, de seu tempo, destaco, tiveram, é colocado na lata do lixo. Vejam vocês, a própria figura de Dom Pedro chega a ser questionada. Dom Pedro, que inclusive pagou com a própria coroa a abolição da escravidão, mas que simplesmente porque, à época, a coroa detinha escravos, ele é tido como controverso, mesmo sendo um abolicionista. Do outro lado, para expor a incoerência, o monumento de Zumbi dos Palmares, aqui na cidade de São Paulo, não é apontado como controverso, mesmo sendo ele detentor de escravos. O monumento do assassino do terrorista Marighella não é tido como controverso. Só que figuras importantes, e repito e destaco mais uma vez, que tiveram um papel histórico, que eram pessoas cujos valores, cuja ética, cuja moral era adequada ao seu tempo, vem a ser revisada nos idos do século XXI. Isso é um absurdo. De alguma forma, tentam apagar a história do Brasil, a história da cidade de São Paulo, e pior, agora com o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, criando um mapa. Eu tenho certeza que essa não é a visão do prefeito Ricardo Nunes. Eu tenho certeza que o prefeito, enquanto conservador, enquanto uma pessoa cautelosa que aparenta ser, ele não deve anuir com esse tipo de prática. Por isso, o meu uso do tempo nesse momento é justamente para reiterar à prefeitura que cesse imediatamente com a anuência com esse tipo de revisionismo.
Eu espero que essa Câmara realmente não aceite essa investida que se tenta fazer contra figuras que foram importantíssimas na história do país e cuja história deve ser contada como ela realmente foi, com os problemas e com as qualidades, com os defeitos e com os acertos dessas figuras. Por hoje é só, muito obrigado, presidente.